Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, eu quero aproveitar esse momento aqui para falar um pouco com vocês sobre uma doutrina maravilhosa que é a doutrina da Trindade. Vocês que têm acompanhado os textos que eu tenho compartilhado aqui nas mídias sociais, hora ou outra eu posto algo sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, falando ali sobre as duas naturezas dele. E também falo sobre a doutrina da Trindade. E essa é uma doutrina maravilhosa, né? Eu chamo de a Trindade da minha vida, a Trindade Santa. É, Ela consiste em alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente. Primeiro, é, o que não é a doutrina da Trindade. As pessoas falam assim, não, a doutrina da Trindade ela foi criada pela Igreja Católica e por causa disso ela não é válida. Isso é um erro, porque a doutrina da Trindade ela é algo que procede da palavra de Deus. Se ela foi nomeada ou reconhecida depois em concílios, é outra história, mas isso não anula a veracidade da doutrina. E só lembrando que a Igreja de Cristo sempre foi católica. Cristo não tem duas igrejas, ele tem uma igreja e ela é a Igreja Católica. É a Igreja Universal de Cristo. Não é universal do Reino de Deus, é universal porque é uma igreja geral. A palavra católico evoca esse entendimento. Um outro entendimento da palavra católico que evoca é o entendimento da universalidade da igreja, a catolicidade da igreja, que envolve aí a sua plenitude, a veracidade, a perfeição. Então Cristo tem uma única igreja que é o corpo místico dele espalhado em várias denominações. Então só fiquem atentos quanto a isso. Depois, com o advento da igreja, quando entra no Estado, o Estado entra na igreja, aí você vai começar a ver alguns desvios, heresias e outros problemas que existiram também no decurso da história da igreja. Mas, no geral, a doutrina da Trindade é algo que consiste no seguinte entendimento. Nós encontramos na Bíblia um único Deus, nós encontramos essa unidade, mas encontramos também uma diversidade na divindade. Então nós encontramos, por exemplo, a Bíblia mostra que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acreditar no triteísmo, em três deuses? Não. Eu vou negar das pessoas da deidade que nós encontramos de maneira nenhuma. Eu vou cair no modalismo, sabelianismo, heresias condenadas que dizia que o Pai veste a roupa de Criador da criação, veste a roupa de Salvador, de Filho na regeneração e veste a roupa do Espírito Santo para nos santificar. Eu não vou acreditar nisso porque não tem coerência nas escrituras, né? Qual seria a ideia? Entender a Trindade, isso mostra para nós mais ainda o quanto Deus é amor. Porque se Deus é um Deus solitário, e entenda isso, se Deus é um Deus solitário e não há mais ninguém na deidade, então não há mais pessoa na divindade, então Deus é um Deus que ama a si mesmo. Porém, quando nós entendemos que Deus é uma trindade de pessoas, então existe amor compartilhado do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e do Espírito com o Pai e o Filho. E parece que é isso que fica claro em João 17. Jesus diz assim: Pai, tu me amastes quando eu estava contigo, e com o mesmo amor que tu me amaste, o Senhor tem amado a esses. Então, Deus é uma trindade de pessoas, é um único Deus em três pessoas. Esse é o mistério da nossa fé. A palavra mistério na Bíblia, ela evoca também vários entendimentos, e um deles é algo que a nossa mente é incapaz de compreender na presente era. Então, biblicamente, Saulo, tem evidência bíblica que prova a divindade do Filho e do Espírito Santo? Porque do Pai eu já estou convencido. Sim, tem sim evidência bíblica. Eu gosto de utilizar textos mais claros. Por exemplo, um texto claro que prova a divindade de Cristo. Eu poderia citar centenas, mas um texto. Romanos capítulo 9, verso 5.
chama Jesus de descendente dos patriarcas, segundo a carne, e Deus bendito eternamente. Então, Deus bendito eternamente. Então, sim, Jesus é Deus e nunca deixou de ser. O Espírito Santo, tem como provar a divindade dele? Tem. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 em diante, Pedro fala que Ananias e Safira mentiram a Deus. Aí ele diz, mentindo ao Espírito Santo. Interessante que ele diz assim, não foi a homem que vocês mentiram, mas mentiram a Deus. Aí depois ele fala, por que deixaste Satanás encher o teu coração para mentiras a Deus? Então ele chama o Espírito Santo claramente de Deus. O Espírito Santo compartilha dos mesmos nomes do Pai e do Filho, nos mesmos títulos do Pai e do Filho, como por exemplo o Senhor, né, o Senhor da vida, ele é o autor da vida, o Senhor da vida, o Senhor absoluto. Ele é o Espírito da verdade. Jesus falou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. O Pai reside a vida no Pai, a verdade está no Pai. Então Pai, Filho e Espírito compartilha a verdade, compartilha a vida, compartilha a eternidade. Então isso é o que eu tenho defendido. O que é que eu sou contra alguns desvios quanto ao entendimento da doutrina da Trindade? A enumeração trinitária. Por mais que eu entenda que exista subordinação, não de essência, quando eu falo essência é de natureza, mas não de essência, mas de função espontânea, sem anular a divindade de nenhum daqueles que estão subordinando, por mais que eu entenda isso, eu sinto dificuldades quando a gente começa a enumerar a Trindade, dizendo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Por quê? Porque no geral, a enumeração ela evoca inferioridade e anterioridade dos enumerados. Então, se você tem uma fila de primeiro, segundo e terceiro, alguém que está em primeiro lugar, ele tem benefícios acima ou em primeiro lugar do que aqueles que estão nas outras posições. Então é complicado você dizer primeiro, segundo e terceiro. Agora, o que eu defendo o Pai é primeiro, o Filho é primeiro, o Espírito é primeiro. Jesus não é chamado em nenhum momento de segundo. Pelo contrário, a Bíblia chama o Filho de o primeiro e o último, o protos e o escatum. Jesus é o primeiro e o último. A Bíblia chama o Espírito Santo do Espírito da eternidade. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Então eu não gosto de enumerar a Trindade, porque eu acho que evoca subordinação de essência e pode aludir ao povo, né, transmitir, incutir na mente do povo que existe uma superioridade das pessoas, anulando aí a essência, a deidade. Agora, é lógico que em cada momento da Trindade econômica, o que é Trindade econômica, Saulo? Quando o Pai, o Filho e o Espírito está fazendo algo, intervindo na história humana. Então, por exemplo, quando eu olho para a criação, quem é que eu encontro preeminência? O Pai tem preeminência, mas existe participação do Filho e do Espírito. Por quê? A Bíblia fala que tudo foi criado por meio do Filho. Colossenses vai dizer isso, Hebreus capítulo 1 vai dizer também. Então, por meio do Filho, João capítulo 1, verso 1 também mostra isso. Gênesis mostra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é chamado o Espírito da vida. Então, se houve uma criação que proporcionou vida, o Espírito Santo estava lá também. A ênfase no Pai. Quando eu olho para a cruz, para a regeneração ou para a redenção, a ênfase é no Filho, porque quem morre na cruz não é o Pai nem o Espírito, é o Filho quem morre na cruz. Então, eu vejo o Filho tendo preeminência, mas o Filho só morreu porque o Pai o enviou. E o Filho morre porque o Pai enviou, mas ele fez isso, segundo Hebreus capítulo 9, verso 14, verso 27, ele fez isso pelo Espírito Eterno. Então, Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno. Quando eu olho para a regeneração e santificação, a ênfase é no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos santificou, é o Espírito Santo quem nos regenera.
Tito fala que nós somos regenerados pelo lavar purificador e regenerador do Espírito Santo. Então a ênfase é no Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso amigo verdadeiro, o amigo fiel, o ajudador. Então, quando nós entendemos essas verdades, por mais que exista ênfase em uma das pessoas, isso não anula a participação das demais, nem diminui a essência de uma delas. Pelo contrário, mostra que toda obra externa da deidade, as demais pessoas estão juntas também. Um exemplo claro aqui de algo que Tomás de Aquino chamava de dança trinitária é a ordem que os nomes das pessoas da deidade aparecem nas escrituras. Exemplo, Mateus 28, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então a ordem lá é Pai, Filho e Espírito. A bênção apostólica lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 13, o verso 13 ou o verso 14, depende da versão, fala que a graça é do Senhor Jesus, então começa com o Filho. O amor é de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então eu tenho Filho, Pai e Espírito. A distribuição dos dons em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 4 a 6, nós temos a ênfase no Espírito Santo, a ênfase no Filho, o Senhor, e também no Deus, o Pai. Então nós temos Espírito Santo, Filho e Pai. Quando nós observamos diversos outros textos, nós encontramos essa bagunça trinitária, essa dança trinitária. E essa dança revela para nós, nos diz algo, que não existe superioridade das demais pessoas. Pelo contrário, essa dança já mostra que não há quem veio primeiro ou quem veio depois, mas existe plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito. Aí alguém pode argumentar: Saulo, mas Jesus falou na encarnação que o Pai era maior do que ele. Sim, é verdade, ele falou isso na encarnação, mas é interessante que o mesmo Jesus que falou o Pai é maior do que eu, também disse: eu e o Pai somos um. E agora, é maior ou são um? Ora, se eu entender que o Filho encarnado se submete a cumprir o propósito já designado do Pai, então o Pai é maior. Mas se eu entendo que o Filho é um em deidade com o Pai, em natureza, em essência, então há plena igualdade. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Em deidade, em essência, há plena igualdade. Em função, pode existir uma subordinação. Um outro ponto, o Pai, nós não oramos ao Pai em nome do Espírito, nós não oramos ao Pai em nome do Pai, nós oramos ao Pai em nome do Filho. Então a ênfase é no Filho e não no Pai. Jesus falou que a autoridade de julgar foi dada a Ele, e Ele é quem vai julgar a todos. É interessante que a Bíblia mostra também o Espírito Santo em determinadas ocasiões trazendo juízo, como no caso de Ananias e Safira, o Espírito Santo trouxe juízo. Como no caso do homem que ficou cego, que estava impedindo Paulo pregar. Paulo diz assim: olha, a mão do Senhor estará sobre ti e ficarás cego. A expressão mão do Senhor ali remete à unção do Senhor, ao poder do Senhor, que pode também aludir à pessoa do Espírito Santo. Então, eu encontro essa bagunça trinitária. E isso revela essa unidade dentro da diversidade, e essa diversidade dentro da unidade. Isso é maravilhoso, queridos. E num conceito num contexto de dons espirituais, isso é maravilhoso, porque isso revela que os dons devem, por mais que sejam diversos dentro de uma igreja, eles devem trazer unidade. Então, eu tenho diversidade de dons, mas unidade na essência, na pessoa que está distribuindo os dons. Então, isso é fantástico. Assim deve ser na Igreja de Cristo. Nós, por mais que sejamos diversos membros, mas devemos ter plena unidade, servindo a um único Deus, não perseguindo ou decepando nenhum dos membros do corpo que nós pertencemos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. A importância da compreensão da doutrina da Trindade na vida prática. Bom, há algumas aplicações aqui pastorais, evangelísticas e algo mais. Vamos lá. Por que eu entendo a Trindade? E a Trindade revela o amor de Deus, e Deus é uma trindade de pessoas. O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Porque
eu entendo essas verdades, eu chego a algumas conclusões. Exemplo: porque o Pai ama, ele envia o Filho para resgatar pessoas perdidas. Porque o Filho resgata pessoas perdidas, me amou, sangrando por mim lá na cruz, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio você também. Então eu tenho a essência do Pai enviando o Filho para morrer por pecadores, o Filho nos enviando para resgatar pecadores. Um outro ponto: porque o nosso Deus é uma trindade de pessoas, eu não devo ser orgulhoso, eu devo compartilhar amor com outras pessoas. Até porque um dos fundamentos da nossa doutrina, da nossa fé, do cristianismo, é o amor, porque Deus é amor. Um outro ponto: quem não ama não conhece a Deus, não vê a Deus, porque Deus é amor. Então, porque o meu Deus é uma trindade de pessoas, eu amo, eu posso amar outras pessoas. Interessante que eu não amo o igual, eu não amo a pessoa que compartilha comigo tudo que eu penso. Eu amo a diversidade, eu amo quem é diferente, porque no geral somos um, mas existe diversidade nessa unidade. Isso é fantástico. Um outro ponto: serviço na igreja local. Por que meu Deus é uma trindade de pessoas e existe humildade na deidade, se submetendo à humilhação de se fazer homem, o Filho se fazendo homem, provando morte de cruz, isso para resgatar inimigos? Eu, como filho de Deus, eu devo me humilhar para servir ao corpo de Cristo. Eu devo me humilhar para estar servindo na obra do Senhor, porque isso revela o amor de um Deus soberano, que sendo o maior, se fez homem para resgatar homens. Então, queridos, esse é um entendimento maravilhoso da doutrina da Trindade. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, nesse entendimento aqui, nós chegamos à seguinte conclusão: o nosso Deus é uma trindade de pessoas, porém nós não cremos em vários deuses, nós cremos em um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. E isso é o mistério da Trindade. Saulo, o Antigo Testamento fala: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Sim, o Senhor é o único Deus mesmo, e de fato não há outro Deus igual a Ele. Mas é interessante que a própria Bíblia mostra que o Pai, que lá no Antigo Testamento, que diz assim: eu, o Senhor, enviarei o meu servo adiante de vós, e o meu servo, ele diz, sou eu mesmo. O Antigo Testamento os Salmos, tem um determinado momento que diz assim: Deus, o teu Deus te ungiu. Mas peraí, Deus, o teu Deus, Deus ungiu Deus? Sim, Deus ungiu Deus. O Pai ungiu o Filho na encarnação, ao descer o Espírito sobre ele. Nós encontramos essa diversidade, queridos, dentro da unidade. Então, por mais que seja misteriosa algumas coisas, eu não devo negar a maravilhosa doutrina da Trindade. Amém, queridos? Então, que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito, Filho, Pai e Espírito, Espírito, Filho e Pai, possa alcançar o seu coração e revelar mais ainda esse amor que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Fiquem na paz e até mais.